Bom, estamos de volta, né, com o nosso programa BH Todo Dia. E a gente já começou a falar um pouco, né, os projetos que estão ligados aqui são bem interessantes, mas eu queria voltar na Cirleia um pouco para que você continuasse um pouco do que você estava falando com a gente. O aplicativo que vocês estão lançando é um aplicativo que existe no Brasil, não é, Cirleia? Exatamente. O aplicativo ele nasceu por uma dor, né, que a Gabi Correia, ela foi assediada por um motorista de aplicativo há 7 anos atrás. Então, há 5 anos, ela tirou o sonho do papel, que era realmente trazer algo específico para o público feminino. E, desde então, funciona já há 5 anos em São Paulo, e agora, com uma força, né, mesmo com a União das Mulheres, ela abriu, né, licenças para que a gente possa trazer para todos os estados do Brasil. E amanhã, no dia 8 de março, vai ser aberto em 38 cidades no Brasil. É estratégia, né? É o marketing. Né? É porque, se pudesse antes, a gente teria feito antes, nem se prenderia à data, não. Tá. Mas tudo tem um momento para acontecer, cara, e tem que acontecer amanhã, né? Então, hoje a gente já deu o start, mas amanhã vai ser a cereja do bolo. Muito legal. Lembrando que a gente ainda tem no país ainda, né? Você precisa ter vagões de trem separados para mulheres para que elas não sejam assediadas dentro do trem. Né? É uma situação assim, é absurdo. Triste. É absurdo, triste. Né? A gente sabe que existem muitas pessoas sérias, muitos homens respeitadores, mas infelizmente a maioria ela acaba deixando a gente com medo. Então, para homem, às vezes fala assim, não, é frescura. Isso, é mimimi, né? Não é, gente, não é, porque só para quem já passou, se você tem uma filha, sua irmã, sua própria mãe, se aconteceu com elas, você vai conseguir entender um pouquinho do que a gente passa. Até para nós homens, vou aproveitar o Rick que está aqui, tem algumas piadinhas, algumas coisas constrangedoras que não cabem mais, né? Na verdade, nunca couberam, né, Henrique? Nunca couberam. E aí eu queria entrar um pouco no seu escritório também, né? Porque aí você também vai trabalhar com uma questão que é parecida com a da Cirleia, ela está trazendo a tecnologia, que na verdade não é ela, né? Mas o mundo está trazendo a tecnologia para um sistema de transporte. E aí a tecnologia, como é que nasceu essa ideia de vocês trabalharem com o digital? E que digital é esse que nós estamos falando em termos de advocacia? Não, show de bola. Primeiro, antes de mais nada, assim, acho que esse aplicativo realmente ele é necessário, assim, né? Digo, é uma dó que ele é necessário, mas que bom que vocês vieram solucionar essa dor, né? A gente passa, como você falou, com filho, namorada, mãe, a gente tem esse medo constante, então, infelizmente ele existe, até como você disse, então que bom que vocês, tomara que continuem com esse trabalho super, super bacana. E quando a gente traz essa interface com o direito, acho que está fazendo até uma ponte, tem coisas que são muito interessantes, né? Um aplicativo que está no mundo digital e hoje tem, por exemplo, no 99 você pode ter a gravação da corrida, do áudio, do vídeo, pensando em segurança. Os aplicativos eles começaram um movimento pensando em segurança e que esbarram em questões jurídicas complexas. Boa. E a gente tem agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que a gente trabalha muito aqui no escritório, que busca fazer com que as pessoas tenham o que a gente chama de autodeterminação informativa, que é basicamente o seguinte: você tem direito de saber o que você vai fazer com seus dados. É uma lei importantíssima. Super importante, que vem de um contexto europeu. E quando a gente fala de lei de proteção de dados, de tecnologia, a gente até pensa, né? Então, o que é esse direito que a gente está fazendo? Por que a gente está fazendo diferente? O direito, ele é o direito que sempre existiu, né? O que a gente faz de diferente no escritório, né? As principais coisas é atender, né? Entender as especificidades desse novo mundo que surgiu. Então, a gente conseguir lidar com essas questões entendendo de TI, entendendo de questões que fogem muitas vezes do direito e com uma abordagem diferente, né? Eu acho que os aplicativos, por exemplo, eles vieram para fazer uma disrupção num mercado que era muito tradicional, muito burocrático, que não resolvia o nosso problema, né? Que era ter um transporte de qualidade, com preço acessível, bacana, rápido, qualidade melhor. E é basicamente o que a gente busca fazer no direito também, né? Ser um escritório que quebra um pouco de algumas barreiras e formalismos que existiam na profissão, trazendo um trabalho de muita qualidade, técnico, para um mundo que está diferente. Henrique, quando é que vocês viraram essa chave? Olha, eu e os meus sócios, nós somos 4 sócios, o escritório já está com quase 30 pessoas. A gente trabalhou muitos anos em outros lugares, né? Em escritórios tradicionais. Em escritórios tradicionais, e foi engraçado, né? Que isoladamente cada um foi percebendo que aquilo não fazia sentido nem para si, nem como empresa, né? Assim, não era eficiente como trabalhar negócio, né? Como negócio não fazia sentido. E aí a gente cada um isoladamente foi fazendo os seus movimentos de sair para abrir uma estrutura. E no ano passado a gente fez a fusão de um escritório, né? Eu tinha um escritório, que era o Cunha Souza Lima, tínhamos o Oliveira Drummond, e ano passado a gente fez a fusão, viramos em plena pandemia? Em plena pandemia. Então é um escritório que, somando os escritórios existentes, tem pouco mais de 2 anos de operação, um escritório novo,
mas que já conseguiu alcançar muito em virtude dessa questão de eficiência, né? A gente percebeu que não fazia sentido ser como era antes, e isso tem trazido resultados muito legais. Dá para a gente falar que é um direito do futuro? Ah, com certeza, né? Porque eu gosto muito de falar disso, né? A gente fala que a gente faz, dentre as áreas do escritório, tem direito digital. Se você pensar tecnicamente, não existe o direito digital, né? Mas porque as coisas mudaram a um ponto que a gente tem que trabalhar de uma forma diferente para conseguir endereçar os problemas. Você pensa em regulação, você vai pensar em aplicativo, a Buser agora em Minas Gerais estava tendo um problema. A gente tem clientes que são farmácias que se propõem a enviar remédio online, remédio assim, você contrata online e recebe na sua casa um box, que não tem regulação das farmácias sobre isso. A gente atende hospital, que muitas vezes tem questões de telemedicina. Então é o direito sempre, mas ele é do futuro, porque o futuro está aqui, a gente está vivendo muitas inovações, e se a gente não tem um escritório que sabe, que entende dessas inovações e trabalha de uma forma compatível, né? Se eu tivesse aqui de terno, gravata, falando difícil, eu não ia estar fazendo esse trabalho que a gente se propõe a fazer, de realmente fazer diferente. Tem que ser autêntico, tem que ser autêntico, né? A gente fala que no nosso manifesto do escritório é isso, né? Nós somos autênticos, e isso é muito legal. Tem alguma área dentro do direito que é muito grande, né? Que o caminho digital andou mais rápido, na sua opinião, que está mais à frente? Certamente, assim, como você disse, o digital ele impactou todas as áreas do direito, né? Então, no escritório a gente trabalha com fusões e aquisições de empresas. Isso existe há muito tempo. Tá. Esse é um dos pilares que a gente tem. Isso foi diretamente impactado, a gente atende empresas de tecnologia, a gente tem as áreas tradicionais, né? Contratos, tributário, trabalhista, todas tiveram impacto, mas no que hoje em dia eu chamo de direito digital é onde teve um impacto maior, porque surgiram questões que não existiam antes, como proteção de dados pessoais, regulação de tecnologia, proteção de software, todas essas questões que elas não existiam há 10 anos atrás, é um mercado que literalmente surgiu do zero. E é interessante que até eu, pessoalmente, antes de fundar o escritório, eu trabalhei em empresa de tecnologia, né? Eu coordenava uma equipe de desenvolvedores. E, isso não existia antes, né? Um advogado que você tem que saber um pouco de TI, algumas empresas que oferecem software para advogado, isso não existia há 10 anos atrás. Então, a gente pode dizer hoje em dia que está surgindo um novo ramo, né? Que é o direito digital, o direito internet, algumas pessoas vão falar. Tecnicamente é um ramo que poderia estar encaixado em outros chapeuzinhos ali na área do direito, mas que quando a gente para entender o impacto que aquilo trouxe, é muito significativo, né? É uma área que ela realmente surgiu nos últimos tempos e que tem crescido numa velocidade assustadora. Hoje em dia, todo advogado e toda empresa quer ser digital. Sim, está aqui um exemplo. Está aqui um exemplo. É um negócio totalmente digital. Que não quer ser, já é, né? Já é. E no seu caso, é muito interessante como que as filas até diminuíram em relação às audiências de poder ser digital, né? Muito bem lembrado. Então, hoje, um advogado, ele faz participa das audiências online. Né? Isso. Cara, isso facilitou muito a vida da gente. E a gente tinha uma resistência a isso. Muito, Então, quebrou isso para o advogado, para quem está... E para o cidadão. Né? Nossa, você precisava se deslocar, né? Você tem alguma questão da empresa, ou pessoal, você tinha que ir lá, né? No fórum. E facilitou a agilidade hoje, acredito eu, que deve ter sido... Melhorou bastante. Vamos aproveitar, a gente tem a Defensoria Pública presente aqui conosco, né? E eu acho que é muito importante também que a gente coloque nessa história. Vamos lá, Caroline, e a Defensoria Pública, já que nós estamos falando dessa questão, principalmente dos novos meios, do digital, a Defensoria Pública também se adaptou, está em mudança e se adaptando, não é isso, Caroline? Sim, sem dúvida. Especialmente, eu falo que assim, a pandemia trouxe isso para a gente, né? A Defensoria, nós atendemos as pessoas carentes e hipossuficientes, e quando iniciou a pandemia, foi uma grande preocupação como que nós permitiríamos o acesso dos nossos assistidos à Defensoria. Perfeito. E, então, a gente teve que suspender os atendimentos presenciais e disponibilizamos canais de atendimento remoto. E, graças a Deus, os canais foram um sucesso. Mesmo pessoas carentes, os hipossuficientes conseguem ter acesso e tem funcionado muito bem. Então, acho assim, a gente tem que ver que a tecnologia existe para nos ajudar também, né? Tem a parte boa da tecnologia, que é essa. Se não existisse isso, igual os processos eletrônicos, eu fico imaginando se fosse alguns anos atrás, como que seria? Os processos teriam que ficar suspensos esse período todo da pandemia. Mas não, com o processo eletrônico, as demandas tiveram o regular trâmite. Então a questão da tecnologia é uma questão de cidadania também.
E aí a briga agora, né, acho que a briga que a Defensoria Pública tem que ter também é de acesso às pessoas mais simples, mais pobres do nosso país, precisam ter acesso melhor, né, à tecnologia, à internet. Não é isso, Carolina? Exatamente. Isso é indispensável, é necessário. Na Defensoria também, o que nós conseguimos fazer foram as sessões de conciliação virtuais. Então, os nossos centros de mediação continuaram funcionando em razão da tecnologia, dos aplicativos de videoconferência. Nos possibilitou a realização diária de sessões de conciliação. Perfeito. Aí eu já quero entrar nessa questão da conciliação, que eu acho assim, esse é um grande ganho para a sociedade, mas ainda é muito difícil. Mas tem a ver um pouco com essa situação dessa Semana da Mulher. Por quê? Porque a conciliação é você baixar a bola e dialogar, né? É praticar talvez uma comunicação não violenta para tentar achar alguma saída. Então, e eu queria dar os parabéns à Defensoria, porque há muitos anos, né, desde a criação da Defensoria, o objetivo é esse, né, Carolina? Sim, sem dúvida, é a solução extrajudicial. Os processos, muitos levam muitos anos e as demandas são urgentes, né? Precisa de uma resposta muito mais rápida. Então, a conciliação, com o que você falou, Elias, perfeita, e a comunicação não violenta é a melhor forma de chegar à solução de várias demandas. Especialmente na área de família, por exemplo, em relação a alimentos, divórcio, reconhecimento de solução de união estável, nós utilizamos sempre, a primeira via através da conciliação. Somente se não for possível o acordo que nós vamos judicializar a questão. Ótimo. Dá para você dar uma noção para a gente, assim, sei lá, né? Em termos de porcentagem, talvez seria um pouco perigoso, mas não sei, a conciliação, ela resolve muitos casos, a maioria, mais da metade ou não? Como é que é esse balanço? Olha, felizmente, eu posso falar que é bem mais do que a metade dos casos são resolvidos na conciliação, na Defensoria. Que barato, ótimo, ótima notícia, né? No mundo violento como a gente está vivendo, de muita agressão, né? Poxa, parabéns mais uma vez, viu, Carolina? Isso é ótimo, muito bom. Obrigada. Isso muito bom. Porque é célere, né? Então, assim, isso é bom para os nossos assistidos. Tem a celeridade, eles participarem, sabe? Eles serem os protagonistas da solução de uma questão que é da vida deles, né? Então, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar a respeito disso e entender o que realmente a conciliação pode trazer para a vida delas, havendo alguma demanda. Caroline, durante a conversa aqui com os dois convidados, principalmente a questão colocada pelo aplicativo, né, que está chegando, que é o aplicativo Lady Drive, né, que é muito bacana, da Cirleia, nós falamos sobre a questão do assédio à mulher, não é? Do machismo, da violência contra a mulher. Essas demandas, né, como é que elas têm chegado aí para vocês, têm aumentado as denúncias e como é que vocês têm lidado com isso, hein, Carolina? É triste, né? A gente, pleno 2022, ainda tem que falar nisso, né? Já não deveria existir, mas infelizmente existe. Chegam as demandas na Defensoria e quando o mais triste é quando há essa violência dentro de casa, né, Elias? A gente sabe que existe, infelizmente existe muito. E na Defensoria nós temos um núcleo especializado de defesa da mulher em situação de violência. Nesse núcleo, nós temos também a participação, além das defensoras, de psicólogos, porque essas mulheres vítimas de violência, elas precisam de um acolhimento especial. Então, nós temos essa especializada na Defensoria. Parabéns, muito legal. Daqui a pouco nós vamos falar do Mutirão, que é um projeto interessante, mas segura um pouco, porque eu vou colocar a nossa querida Amorina agora no papo, mais uma vez. Amorina, nós estamos falando aqui, não é, de transporte de pessoas, né, do direito, de cidadania, tudo isso envolvendo a tecnologia, envolvendo, né, o mundo digital. E na música, né, no seu trabalho, como é que o digital está sendo adaptado? Como é que é a sua experiência com o trabalho digital? Então, a primeira coisa que eu quero falar é que maravilhoso esse aplicativo, assim. Enquanto ela falava, eu fiquei pensando que eu já sofri assédio em transporte, né, de aplicativo e eu conheço várias pessoas que sofreram. Então, é muito ruim que a gente precise de um transporte específico para as mulheres em 2022, mas ele ainda é necessário, né? Então, tipo assim, é horrível pensar nisso, mas que bom que existe.
Já vou instalar, no caso, logo depois da entrevista. Na música, eu acho que, tipo assim, a música já tem processo de virtualização, porque grande parte do nosso consumo musical, ele é online, né? As pessoas escutam música, elas assistem clipes no YouTube, elas escutam música no Spotify, na Deezer e tudo mais. Eu acho que agora, na pandemia, isso se intensificou bastante, em função do fechamento dos espaços, né, para eventos. E a gente consegue fazer, por exemplo, eu tive uma demanda grande de shows online, de processos dessa forma, assim. Então, teve uma mudança, tipo, na música já existe essa tendência, mas eu acho que ela se intensificou, assim, bastante. Uhum. E você conseguiu se adaptar bem, Amorina? Ao mundo digital? Eu amei o mundo digital. Eu sou uma pessoa que, se depender, eu nunca mais saio da minha casa. Eu trabalho muito online o dia inteiro, assim. Mas e o show? Você Aquele momento... E a hora do show, de apresentar para as pessoas? Essa aí não é possível, Amorina. Essa é insubstituível. É a única coisa que é insubstituível. De fato, é outra história, assim, se apresentar para as pessoas, estar no show, fazendo essa troca, tipo, não tem como você substituir essa energia, assim, sabe? Mas durante a pandemia, eu acho que a gente começou a brincar de outras coisas, assim. Uma coisa que, por exemplo, eu sempre, essa questão da relação com a câmera, a relação com a passar essa emoção com a câmera, é uma coisa que a gente, enquanto artista, a gente precisa trabalhar, mas muitos têm uma certa... Eu era uma dessas, né? Tipo, resistência, né? Ai, meu Deus! Aí chega na câmera, já fica meio torto. E isso é um ganho que a gente teve, né? Hoje, foi muito engraçado que no começo da pandemia eu comecei a fazer live pensando assim, nossa, que horrível, não tem público. E aí no final já estava assim, para qual câmera que eu olho nessa hora? Então, para que aqui, ó, eu vou baixar nessa hora aqui, aí coloca uma câmera aqui, entendeu? Você já começou a criar luz, outras relações. Isso mesmo, isso foi né? muito bom. Todos aprendemos. Vamos dar uma passada aqui. Você levantou um ponto legal. Henrique, como é que foi? Porque você teve que começar também a interagir com a câmera, né? É uma loucura, né? Porque não só no escritório, mas eu também dou aula e pegou no meio da pandemia. A gente abriu um escritório e na aula eu falei, meu Deus, o que vai acontecer, né? E foi super legal, porque várias as coisas que estão falando casaram e fizeram a coisa dar certo. Então, pensando no direito, a gente trabalha muito com consultivo e demanda de reunião, etc. Como que a gente ia lidar, né? Funcionar o call, fazer virtual. E funcionou super legal, né? Os processos, por exemplo, já estavam sendo digitalizados, como disse a Caroline. Então, um negócio que funcionou super bem. Quando a gente fala em aula, sala de aula, faculdade, pós-graduação, também tinha uma resistência muito grande, né? Porque não é um show como da Amorina, né? Isso. Mas faz falta aquele contato pessoal. E também tivemos um acesso muito legal. E um grande ponto que eu senti que foi uma grande mudança positiva é que ampliou o acesso, né? A gente passa a ter contato com pessoas de outros estados, de outras regiões, que eventualmente, em virtude do presencial, teriam uma dificuldade. Não poderiam ter a aula. Exatamente. Ali. Isso é muito interessante. Isso é muito legal. Cirlei, e aí, como é que foi para você? Como é que está sendo, né? Falar de tecnologia para mim é muito complicado, porque eu odeio aparecer. Detesto. Então, para mim, foi maravilhoso. Tem que forçar a barra. Adoro. Assim, eu só não sei fazer, mas tudo bem. A gente vai tentando, uma hora lá eu encaixo. Mas o mais gostoso é que a gente descobriu tantos artistas, porque a gente ficava só na TV, né? Só aquelas pessoas assim, como se não tivesse mais ninguém que pudesse fazer aquilo, ou melhor. E descobrimos pessoas que fazem, inclusive, infinitamente melhor, que tiram o sorriso da gente. Não tinha oportunidade. Legal que você está falando. Então, abriu isso. Eu arrepio mesmo. Nossa, abriu uma, e a Morina, imagina, né? Falou do lado que você escuta aí, né, Morina? Isso. E é muito legal. Eu acho que a pandemia também mostrou, falando dessa coisa do descobrir artistas, né, a importância da arte pra gente, né? Eu acho que de vez em quando a gente menospreza um pouquinho o papel do artista. E é importante dizer isso porque eu acho que o artista é o que mais sofreu na pandemia. Porque foi o primeiro a parar de trabalhar e, consequentemente, vai ser o último a voltar, né? Quase tudo já voltou, mas o artista ainda não volta, né? E é bonito ela falar isso. Quanto a gente descobrir, né, em função da internet, desse processo, é importante você dizer isso, assim, porque eu acho que a nossa classe, ela sofreu bastante, sabe? Ter pelo menos esse retorno é muito bom. E uma coisa que ele falou também é a possibilidade da gente ter contato com pessoas de outros estados, né? Tipo assim, de um pouco mais longe. Eu percebi uma mudança muito grande no meu público também. Tipo, muita gente de fora do país, de fora do estado, começando a ter contatos, foi muito interessante.
Ótimo, muito legal o que vocês estão falando. Carolina, vamos entrar um pouco nessa situação aí também. Aí eu queria saber um pouco de você, né, como defensora pública e de seus colegas, como é que vocês fizeram para se adaptar, Carolina? Porque todo mundo teve que enfrentar as câmeras, né? Realmente, mas veio, eu acho, para melhorar, veio para aproximar também. Eu faço com uma certa frequência reuniões com outros defensores de outros estados. Isso antes era mais difícil de organizar, sabe? Tinha o custo da viagem, e agora nós conseguimos fazer reuniões muito mais frequentes utilizando o aplicativo de videoconferência. Então, acho que veio assim, eu estou, como todos falaram aí, sou super favorável à tecnologia, acho que contribui para o nosso dia a dia, principalmente o lado profissional. Hoje mesmo aqui, hoje eu não conseguiria estar aí, mas estou participando do seu programa graças à tecnologia, né? E eu acho assim, isso era inimaginável antes, né? Assim, a gente não pensava que seria viável isso. Mas eu acho que tem funcionado muito bem, e meus colegas também, todo mundo está satisfeito. Muito bom. Você queria falar, Henrique? Não, mas era assim, mas só um ponto que me chamou a atenção, né, que a gente estava falando um pouco do direito, mas acho que ambos funcionam, são ferramentas, né, a tecnologia e o direito. Então, o fato da gente poder explorar isso melhor, e a pandemia nos deu esse salto, foi muito legal. Muito bom, ótimo, muito legal. Caroline, agora eu queria que você falasse um pouco para a gente do mutirão. Nós temos uma imagem aqui do mutirão, que é o mutirão Família Defensoria Pública, da família, né, Defensoria Pública. Fala para a gente desse mutirão. Lá em Uberlândia. E aí depois nós fizemos várias outras edições presenciais. Aí, voltando novamente à tecnologia, à pandemia, nós suspendemos. Em 2020, nós iniciamos a realização desse mutirão, com sessões de conciliação para resolver questões de família. Esse mutirão é especificamente para questões de família. Sim. Quando veio a pandemia, aquela mudança radical, né? Assim, todos nós muito perdidos, o que ia acontecer, como ia acontecer, nós optamos por não realizar. Aí o tempo foi passando, nós pensamos, a gente não pode deixar uma iniciativa, um projeto tão bacana como esse, suspenso. Isso. E aí encaramos o desafio de realizar esse projeto no modo virtual. Na verdade, em Belo Horizonte, ele está funcionando na forma híbrida, pois tem colegas que resolveram atender presencialmente e alguns estão realizando as sessões de forma virtual. Sim. Então, como que funciona? Para facilitar e evitar aglomerações, nós criamos um e-mail para que os interessados fizessem as suas inscrições. Após a inscrição, é agendada a sessão de conciliação. Aí, como eu disse, pode ser presencial ou virtual. Remoto. Legal. Isso. Uhum. E aí, nós resolvemos questões de alimentos. Eu sempre falo alimentos, Enis, porque é a maior demanda que nós temos. Porque alimentos não é apenas o pedido, sabe? No caso de um menor pedir para o seu pai. Mas também nós temos aqueles casos de revisional de alimentos, quando há alguma alteração na situação, tanto de quem recebe os alimentos, quanto na situação de quem é obrigado a pagar os alimentos. Isso. Ação também de exoneração de alimentos, quando não há mais a obrigação de continuar pagando, né, cumprindo aquela obrigação alimentar. Muitas pessoas acham assim, o filho completou 18 anos, eu estou automaticamente liberado. Não é assim. Não é existe bem assim. uma sentença, existe uma sentença que determinou aquela obrigação, somente outra sentença vai excluir essa obrigação. Então, a demanda de alimentos é gigantesca na defensoria. Mas nós também atendemos nesse mutirão divórcio, reconhecimento de solução de união estável, investigação paternidade, regulamentação da convivência. Em uma das edições já teve um caso interessante que os avós estavam encontrando dificuldade de conviver com seus netos. Então, sim, os avós nos procuraram para que fosse regulamentado o direito de convivência. Regulamentação e modificação da guarda. E como eu disse, né, anteriormente, numa sessão de conciliação, é a forma mais rápida, prática, e eu ouso dizer, e eficiente mesmo para resolver uma questão, especialmente na área de família. Então, é um mutirão
que tem crescido muito. Hoje são mais de 40 unidades no estado de Belo Horizonte, que a Defensoria vai participar, vai fazer esse mutirão. Em Belo Horizonte, a expectativa é a realização de 200 sessões de conciliação até o final de março. Nós já estamos fazendo essas sessões de conciliação e o índice de acordo tem sido muito grande. A gente fala que quando não há o acordo, o assistido que nos procurou, ele não fica sem a prestação jurídica, porque se não há acordo, a ação própria, devida, é ajuizada, é distribuída a ação. Ok, tá bom. Daqui a pouco a gente vai voltar mais no assunto, né? Segura um pouquinho aí, porque nós vamos fechar o bloco agora com música, né? E nós temos um clipe da nossa querida Amorina, e eu queria chamar o clipe que é você junto com a Maíra, não é, Amorina? Que é o clipe música do projeto Collab entre Maíra e Amorina. E aí, pra gente fechar, eu queria que você falasse dessa parceria aí com a Maíra. É uma música que a gente acabou de lançar, faz parte, na verdade, é uma música que foi realizada pelo Projeto Revoada. O Projeto Revoada é um projeto que eu idealizei, chamei Maíra e Débora Costa para fazerem comigo. Nós três viemos de projetos que trabalham... Na verdade, a gente deve a nossa carreira musical aos projetos sociais que a gente participou, e a nossa ideia no Revoada era retribuir isso para a sociedade. Então, a gente fez algumas oficinas com artistas iniciantes, e dessas oficinas surgiu o espetáculo Revoada. Entre eles, a gente lançou, entre as músicas do espetáculo, tem 2 músicas, uma minha e uma da Maíra, que vão ser lançadas agora. A minha foi lançada dia 3, então é uma collab minha da Maíra, com a direção da Débora Costa, com a participação, né, do coro do Projeto Revoada, produzida pelo Projeto Revoada. Tá no YouTube, tá no Spotify, vão lá ouvir, chama Nova Cor. E dia 10 agora, semana que vem, tem a música da Maíra lançada também, tem Poiô, mesmo formato, participação minha e da Maíra, direção da Débora Costa, participação do coro e do Revoada. Vai ser dia 10. Boa. Então Muito tá no bom. nosso canal do Então, YouTube, assistam, espero que vocês gostem. Não, pode deixar. Nós vamos conferir agora Nova Cor, que foi lançada 3 de março. Isso. Pode ser? Pra gente fechar o nosso bloco. Valeu. Muito bem, então, maestro, por favor, solta o videoclipe. Falei lá nos tempos da MTV, hein?